Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Eu estou falando com você através do meu canal DIP Mudo Direito Público e quero pedir a você que já me acompanhe, que continue nos acompanhando, que se você estiver gostando dos nossos vídeos, dos seus conteúdos, que compartilhe com seus amigos, com seus colegas e pedir a você que está me assistindo pela primeira vez, que se inscreva no canal, que vai aí no sininho, deixa aí o seu like, aperte aí, pois se inscrevendo no canal você vai a cada dia nos ajudar para que este canal fique mais fortalecido. Agradeço a você que já se inscreveu e peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Para nós é um prazer muito grande contar com você no nosso trabalho, com acompanhamento dos nossos vídeos. Eu venho falando aqui nos meus vídeos, no momento, meu vídeo é dedicado ao direito público, com ênfase na área municipal, sobre direito eleitoral, que é o assunto do momento, tendo em vista que nós estamos no ano eleitoral, onde serão realizadas as eleições para a escolha de prefeito, vice-prefeito e vereador, no próximo dia 15 de novembro de 2020. Fazendo um apanhado geral do que eu já falei até agora, no campo eleitoral, nos últimos meus vídeos, eu tenho alguns vídeos com os seguintes títulos que eu recomendo a você que assista-os para que você possa entender aí o desenrolar de todo esse nosso trabalho. Eu comecei falando sobre as 6 exigências constitucionais para que você possa ser um candidato a prefeito, a vice-prefeito ou vereador. Falei também das 7 medidas que são permitidas na sua pré-campanha. Você que ainda não é candidato, mas já está na fase de pré-campanha, levando o seu nome ao conhecimento dos seus munícipes, eu falei num dos meus vídeos sobre as 7 medidas que você pode adotar e que são permitidas nesse período da pré-campanha. Falei também em um vídeo posterior sobre o fim das coligações para as eleições proporcionais de vereadores. Nós temos coligações atualmente só para prefeito. E por último falei sobre a formação das chapas com a participação das mulheres e sobre as convenções partidárias, que foi o meu último vídeo. Eu disse que no processo eleitoral nós temos várias fases que devem ser executadas ou cumpridas e observadas. E eu disse que essas fases nós podemos dizer que elas se iniciam na própria pré-campanha do candidato e vai se encerrar lá no final com a posse dos candidatos eleitos. Então esse é o processo eleitoral, né, que deve ser observado. Muito bem. Nós falamos no último vídeo sobre as convenções municipais que elas devem ser realizadas pelos partidos políticos no período compreendido entre 31 de agosto de 2020 ao dia 16 de setembro, tá certo? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre a fase seguinte àquela das convenções, tá? Vamos considerar que as convenções já foram realizadas, então vem agora a fase seguinte que devem ser cumpridas e observadas pelos partidos políticos, pelos candidatos, pelas coligações, tá certo? Essas instruções para o registro dos candidatos, vocês vão encontrar na Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições, nos seus artigos de 10 a 16b, e também na resolução TSE 23.609 de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos, em seus artigos de 16 a 30, tá certo? Muito bem. Então, qual seria então esse prazo para se fazer ou para se pleitear o registro dos candidatos? Primeiramente, vamos falar do prazo, né? Nós temos esse prazo fixado na Lei 9.504 de 1997, em seu artigo 11, e também temos esse mesmo prazo fixado no artigo 19 da Resolução 23.619 do ano de 2019.
Este prazo está fixado na lei até o dia 15 de agosto. Esse é o prazo para a realização para o pedido de registro de candidaturas. Só que esse pedido de candidatura, com a edição da Emenda Constitucional 107 de 2020, que trouxe a alteração nas datas das eleições, que de outubro passou para novembro, alterou também o calendário eleitoral. E com isso alteraram-se as datas das convenções e, consequentemente, as datas para o término do pedido de registro. Então, pela nova regra, ou pelos novos prazos fixados pela Emenda Constitucional número 107, o prazo para o pedido de registro de candidatos vai até o dia 26 de setembro de 2020. Nós falamos que as convenções devem ser realizadas entre o período de 31 de agosto ao dia 16 de setembro. E, a partir do dia 16 de setembro, tem-se até o dia 26 de setembro para se pleitear o pedido do registro dos candidatos que irão disputar as eleições municipais. Essa alteração de data só vai valer para essa eleição, né? Porque nós estamos numa situação totalmente atípica por causa da pandemia que nós estamos enfrentando aí do coronavírus, da Covid-19, então só para essa eleição que houve alteração no calendário. Nas eleições posteriores retornam-se aquelas datas previstas na lei eleitoral. Muito bem. Então nós já vimos que tem que ser feito o pedido de registro dos candidatos que foram aprovados em convenção até o dia 26 de setembro de 2020. Então você que passou pela convenção já vai prosseguir para a fase seguinte. Você ainda não é o candidato, você está sendo indicado como candidato pelo seu partido. E então faz o pedido de registro até o dia 26 de setembro, pedido esse que é endereçado a quem? Este pedido deve ser endereçado ao juiz eleitoral da sua comarca. Então é através desse juiz eleitoral, você vai se dirigir ao juiz eleitoral da sua comarca, pedindo o registro dos candidatos que irão disputar a eleição, tá certo? É direcionado o pedido, então, ao juiz eleitoral. Essa previsão, que tem que ser para o juiz eleitoral, também está no artigo 11 da Lei 9.504/97 e no artigo 18, inciso 3, da Resolução TSE número 23.619 do ano de 23.609 do ano de 2019. Muito bem. Aí a pergunta seguinte que se faz é essa: quais são os legitimados para requerer o pedido de registro? Nós já vimos que tem que ser até o dia 26 de setembro, que tem que ser dirigido esse pedido ao juiz eleitoral, e quem vai formular este pedido de registro? A princípio, esse pedido é formulado pelo partido político através do seu presidente, ou através da coligação, se for o caso de coligação para prefeito. Esta previsão também eu tenho no artigo 10 da Lei 9.504 de 97 e no artigo 16 da Resolução 23.609 de 2019. Todavia, pode ocorrer o seguinte: do partido não requerer o pedido de registro da candidatura dos seus candidatos. É difícil, é quase que impossível acontecer uma situação dessa, mas a lei já prevê que, caso o partido político ou a coligação não peça o registro da sua candidatura, você que é candidato poderá fazê-lo à Justiça Eleitoral num prazo de 48 horas após a data da publicação da lista dos candidatos que foram apresentados à Justiça Eleitoral, para que você se manifeste. Então a Justiça Eleitoral tem que publicar a lista daqueles que requereram o pedido de registro. Se o seu nome não estiver lá, você tem, a partir da data dessa publicação, 48 horas para você requerer esse pedido, tá, de registro. E, muito bem, vamos ver então, visto a data até quando eu preciso pedir, a quem é dirigido, tá certo? A quem tem legitimidade para requerer, nós vamos ver o seguinte: quais são os documentos necessários para o pedido de registro de candidatura,
tá? Esta previsão nós vamos encontrar, ou essa documentação toda que eu tenho que apresentar, no artigo 11, parágrafo 1º, incisos de 1 a 9 da Lei 9.504, 97, ou no artigo 27 da Resolução TSE 23.609 de 2019. Existe a lei federal, que é a lei das licitações, e a resolução, que é editada sempre às vésperas das eleições pelo TSE, que praticamente repete o que existe na resolução, aumentando alguma coisa para se adaptar ali para o bom funcionamento das eleições, mas não pode fugir, a resolução não pode contrariar a lei federal. Praticamente repete a mesma coisa. Por isso que eu estou mencionando sempre o artigo da resolução e o artigo da Lei 9.504, onde se trata da mesma matéria. Tá certo? Eu não quero aqui, nesse trabalho de hoje, explicar para vocês como que se preenche os formulários, como que é feito para levar isso ao cartório eleitoral. Isso porque, normalmente, no partido já tem aquelas pessoas responsáveis por isso, aquelas empresas de marketing, propaganda que cuidam dessa parte, os contadores que são contratados para prestação de contas, que acabam fazendo esse trabalho de encaminhamento de documentos para registro, tá certo? Mas nós podemos dizer o seguinte: os pedidos de registro de candidaturas devem ser acompanhados de um documento que se chama DRAP, D-R-A-P, Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários, que é o documento que vai atestar a realização da convenção partidária e a escolha dos candidatos. Eu vou preencher esses documentos, tá? Isso vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar, eles estão disponíveis na internet, você preenche esse DRAP, dizendo informando que foi feita a convenção, extraindo ali os dados da ata que você tem para constar nesse documento. Além desse DRAP, mais 2 outros documentos devem ser preenchidos, que é o requerimento de registro de candidatura, chamado de RRC, e o requerimento de registro de candidatura individual, que é o RRCI. Então nós temos o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, onde eu vou praticamente informar os dados da minha ata nesse documento, nome de candidatos, a realização da convenção, onde foi, e assim por diante. E tem o requerimento de registro de candidatura, que chama RRC, que também deve ser preenchido pelo partido, e o requerimento de registro de candidatura individual, que é o RRCI. Então, esses documentos devem ser preenchidos pelos partidos políticos, pelos presidentes, tá certo? Esses documentos, DRAP, RRC e RRC1, são gerados por um sistema que é chamado de Candex. Candex é um documento, é um módulo externo do sistema de candidatura, disponibilizado, que será disponibilizado, né, no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral para que você tenha acesso. Então, através desse Candex, você vai gerar esses 3 documentos, o DRAP, o RRC e o RRCI. Entrando nesse sistema, você vai preencher todos os dados com as informações que são lá solicitadas, tá certo? Então, são esses os documentos que eu tenho que exigir, tá? Eu tenho que enviar minha ata e fornecer os dados que lá são exigidos. Muito bem. Eu quero, nessas informações de hoje, além de ter informado para vocês a data máxima prevista para o registro, a quem é dirigido e quem tem legitimidade para requerer o registro, partido político ou coligação, informar a vocês também quais são os documentos que eu preciso levar ao cartório para que não tenha nenhum problema com os pedidos de registro dos meus candidatos, do meu partido político. Então, quais são os documentos que eu preciso ter em mãos para mim poder preencher todos esses documentos que eu falei para encaminhar via internet ao cartório eleitoral? Primeiro, a cópia da ata da convenção, a convenção que já foi realizada. É uma condição para se fazer o registro que eu tenha a cópia da ata, para provar que houve a convenção. Porque se não foi feita a convenção, não é possível se fazer nenhum pedido de registro de candidatura. A prova da filiação partidária e a prova do domicílio eleitoral de cada candidato. Isso nós já falamos que tem que ser num prazo mínimo de 6 meses antes das eleições. Uma outra informação que tem que ser feita, a relação atualizada dos bens de cada candidato,
uma informação, eu até mudo aqui um pouquinho, que a legislação fala em relação de bens, eu falo em relação de patrimônio, onde você vai informar tudo que você tem, todos os seus bens móveis, imóveis, todas as dívidas que você tem, porque aqui não pede dívida. Eu acho que deve informar dívida sim, porque qual é a finalidade dessa declaração? É para saber aquilo que você tem antes de entrar para a política e quando você vai sair da política, para ver se não houve um acréscimo indevido de patrimônio ou um acréscimo ilícito no seu patrimônio, que pode ser comprovado por aquilo que você informou que você tinha hoje. Daí a importância da informação ser correta, tá? Você não precisa nem colocar valores, vamos dizer assim, não é importante os valores que você vai colocar, mas a informação dos patrimônios que você tem, as dívidas que você tem, sim, coloque os valores, porque às vezes parece que você tem um patrimônio muito grande, mas você tem um passivo também muito grande. Então, tudo isso você vai precisar para uma eventual justificativa, caso seja necessário, tá? Na maioria das vezes não acontece ter que explicar aumento de patrimônio, porque no caso de aumento ilícito é a minoria dos nossos políticos, né? Que nós estamos percebendo que se pautam dessa forma desonesta, né? Porque na maioria das vezes não se apura isso aqui nessas variações patrimoniais, tá? Porque normalmente isso aí extrapola além do que está aqui, vai para nome de terceiros, não aparece no patrimônio da pessoa, é uma questão muito complicada. Mas de qualquer forma, é um documento exigido, relação atual do patrimônio do candidato. Outro documento que você precisa também ter em mão, saber se você está ok com isso, é a certidão de quitação eleitoral que você vai obter junto ao próprio cartório eleitoral, tá? Você precisa apresentar também uma fotografia atual sua, tá? Se possível colorida, nos termos exigidos aí pela própria resolução, explica lá o formato, o tamanho, tá certo? Vocês vão ver isso lá no artigo 27, inciso 2, nas alíneas de A a D, explica realmente tudo sobre essa fotografia. Cópia de documento oficial da sua identificação, RG, CPF, outro documento profissional que você se porte, se for o caso. Tá certo? Outro documento, esse aqui muito importante, as certidões criminais para fins eleitorais, junto à Justiça Eleitoral, junto à Justiça Estadual, junto à Justiça Federal, para ver se você pode realmente participar do pleito, se você não tem processo criminal, condenação, né, coisa desse tipo, em ação de probidade, ação criminal, eleitoral, tá, que possa impedi-lo da sua candidatura. Prova também da alfabetização do candidato, o candidato tem que ser alfabetizado. Essa prova normalmente você faz com certificado, um diploma de conclusão de curso, ou um certificado que você está cursando determinada série do ensino fundamental, do ensino médio ou faculdade, coisa assim. Não sendo possível comprovar através destes documentos, o cartório vai exigir que você, na presença de um servidor credenciado do cartório, faça uma declaração de próprio punho dizendo que você é alfabetizado, tá certo? Isso aí vale como prova, só que essa declaração tem que ser de próprio punho na presença do servidor do cartório. Você tem que fazer prova também da desincompatibilização do seu cargo ou da sua função pública, quando exigido pela lei eleitoral. Vamos supor que você é servidor público. Você, para candidatar ao cargo, por exemplo, de vereador, você teria que ter desincompatibilizado do seu cargo 3 meses antes das eleições, teria que afastar 3 meses antes das eleições. Se você não fizer essa prova e é servidor e não se afastou, você não pode disputar essa eleição. Então você tem que levar esse documento e dizer que você cumpriu esta exigência, tá certo? E também, por fim, aqui com relação a esses documentos, nós temos que observar que com relação ao prefeito municipal, ele tem que apresentar a sua proposta, aquela proposta por ele defendida como candidato, que é o que nós chamamos de proposta de governo ou plano de governo. Tem que haver o seu plano de governo, sua proposta tem que ser apresentada no ato do registro da sua candidatura, tá certo? Muito bem. Feito isso, o que vai acontecer? Vai ser feita uma análise de toda essa documentação pela Justiça Eleitoral para saber se você está apto ou não a disputar a eleição,
tá? Então, a partir daí, vai surgir o quê? Vai surgir a fase seguinte. Nessa fase, por exemplo, ainda na análise aqui, do registro, será analisado pela Justiça Eleitoral se você preenche as condições de elegibilidade e que se você não tem nenhuma causa de inelegibilidade, se você preenche esses dois requisitos, tá certo? Sobre esse processamento desses pedidos de registro, quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, basta você pegar do artigo 31 ao artigo 39 da resolução TSE 23.609 de 2019, que você encontrará tudo lá. O próximo passo, qual será? Será a publicação pela Justiça Eleitoral de todos os candidatos que pediram o seu registro, tá? Não tem nada deferido ainda. Se você só passa a ser candidato quando a Justiça defere o seu registro. Então, a Justiça vai publicar dizendo, olha, tem uma lista aqui, são esses os candidatos para o pleito deste ano no município X. A contar daí, surge a oportunidade que todo cidadão, todo partido político, o Ministério Público tem para impugnar aquela candidatura ilegal. Aquela candidatura que não preencheu os requisitos legais e que muitas das vezes o próprio juiz eleitoral ainda não tem ciência disso. Eu tenho documento para me fazer essa prova, eu tenho fato que eu vou levar ao conhecimento do juiz sobre essa prova. E esse assunto será tratado no meu próximo vídeo, onde eu vou falar sobre impugnação ao registro de candidatura. Podemos dizer que é aqui que começa o trabalho de nós profissionais do direito, né? Porque essa impugnação ela é feita através de advogado, é através do Ministério Público, é através dos partidos políticos representados por advogados. Então, no próximo vídeo, quero falar para você sobre impugnação ao registro de candidatura, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção se você preenche todos os requisitos, se está tudo ok, para pleitear o seu registro e não ter surpresa com isso. E é verdade que muitos estão indo aí sabendo que tem problema, mas vão enfrentar a eleição subjúdice, que existem essas possibilidades, mas que correm o risco e o seu registro vai ser feito, vai ser processado por conta e risco. Porque lá na frente ele pode perder o seu registro, ter o seu diploma cassado, perder o seu mandato, se ele não obtiver êxito na sua situação já em discussão perante o judiciário. Então eu encerro aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E quero mais uma vez agradecer você que me acompanha no canal DIP Direito Público e também agradecer você que está me acionando aí pela primeira vez, tá? Está se inscrevendo no meu canal para que você possa continuar recebendo todas as terças-feiras os nossos vídeos. Terças-feiras é o dia normal de envio dos nossos vídeos. Estou fazendo alguns vídeos aí de forma extraordinária para atender exatamente essa questão eleitoral, para que depois nós possamos voltar a discutir assuntos cotidianos do dia a dia do direito público, que envolve toda a máquina administrativa municipal e a máquina administrativa legislativa. A você que me acompanhou, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.